Você já se perguntou se realmente os seus e-mails estão chegando à caixa de entrada dos seus potenciais clientes? Imagina comigo, você passa horas planejando a campanha de e-mail marketing perfeita, criando conteúdos e personalizando cada mensagem, apenas para descobrir que a maioria dos seus e-mails nunca é lida. Frustrante, não é? Fique comigo nesse vídeo para saber o porquê isso acontece e descobrir as táticas essenciais que podem transformar os resultados de suas campanhas no Mautic. Olá, então vamos lá. O objetivo, como eu disse nesse vídeo, é falar sobre entregabilidade, né? Como você otimiza os envios dos seus e-mails para que eles tenham uma maior chance de serem entregues na caixa de entrada do seu potencial cliente, do seu público-alvo, do seu destinatário ali que você tem na base aqui dentro do Mautic. Então, e aqui eu vou falar por que a mensagem ela é entregue na caixa de spam. Existem diversos fatores. A grosso modo, a gente pode falar que o motivo é a reputação do remetente, mais precisamente a reputação do domínio usado ali no remetente dos seus e-mails. E essa reputação ela é influenciada por alguns fatores, como a taxa de spam, taxa de bounce, taxa de descadastramento, frequência de envio de e-mail, comportamento da sua base, né, comportamento do seu destinatário, autenticação do e-mail, que são questões técnicas, e conteúdo do e-mail também, palavras-chave, esse tipo de coisa. Então, inicialmente aqui eu queria falar uma parte um pouco mais, vamos dizer assim, teórica, né, para explicar o porquê que a mensagem ela é marcada como spam ou entregue na caixa de spam do seu destinatário. Você tem, como falei, o que manda é a reputação do seu domínio. A reputação do seu domínio ela é influenciada por vários fatores. Então você tem a qualidade da base que você está mandando o e-mail. Essa qualidade da base tem a ver com questões de se você está desmarcando, né, marcando dentro do Mautic a pessoa, como o Mautic usa o termo do not contact, não entrar em contato. Então você está marcando aquela pessoa com do not contact, que é esse símbolo que você vai ver aqui na sua marca, na lista da sua base. E aí essa marcação ela é dada tanto pela pessoa que se descadastra, ou se você descadastrar manualmente aqui o contato, ou se o e-mail tem algum erro, um bounce, né, que a gente chama. Por isso que eu falei, a reputação ela é influenciada pela taxa de bounce e a taxa de descadastramento. Se você tem um alto número de bounce num curto período de tempo ou um alto número de descadastramentos num curto período de tempo, isso indica que o seu e-mail não tem, que a sua base não tem uma qualidade, porque as pessoas não querem receber aquele e-mail, ou no caso do bounce, que aquela base é uma base que não foi tratada, é uma base antiga, né? E aí você tem isso influenciando a sua reputação. E isso influencia a ponto de os outros e-mails que você for enviar através do Mautic, eles vão ter uma baixa entregabilidade, ou seja, eles têm uma chance maior de serem entregues na pasta de spam. Tá? Então a qualidade da base ela é importante e influencia nisso. Do mesmo jeito que se você não faz essa limpeza, né, da base, não só das pessoas que não interagem com você e tudo mais, você está sujeito a cair usar spam traps. O que são spam traps? São e-mails, tem dois tipos de spam traps. E-mails que são criados especificamente pelas empresas, né, como Gmail, Hotmail, Yahoo, ou iCloud ali, eles criam e-mails de propósito, não divulgam esse e-mail e se esse e-mail recebe mensagens, automaticamente os remetentes são marcados como spam, porque esse e-mail não foi divulgado. Então, a lógica é, se ele não foi divulgado, como é que a pessoa está mandando e-mail para mim? Um outro tipo de spam trap são caixas de entrada que foram criadas normalmente por alguém e que deixaram de ser usadas. Essas empresas, Gmail, Hotmail, se apropria desse endereço e usa como spam trap. Então, as mensagens são recebidas, né, chegam para essa mensagem, já que ela era usada em um momento do passado,
Só que esses e-mails nunca são abertos. Então, se você tem um spam trap na sua base, e não tem como você saber isso aí de antemão, você fica enviando e-mails para sempre para essa pessoa, e esse e-mail for um spam trap, você vai ter uma reputação, a reputação do seu domínio, do seu remetente vai ser prejudicada. Um outro ponto é, como eu falei, a taxa de bounce, né? Monitorar a taxa de bounce, você precisa monitorar a taxa de descadastramento, e a taxa de spam. O que é a taxa de spam? São mensagens que você está mandando para uma base e tudo mais, para um segmento, e que estão sendo marcadas como spam. Então, se você tem uma alta taxa, né, um alto índice de e-mails seus sendo marcados como spam, isso vai prejudicar a reputação do seu domínio de internet, a reputação do seu remetente que você usa nos e-mails. Tá? Então, esses fatores são importantes. Eu anotei aqui algumas outras coisas para não esquecer. Você tem, como eu falei, questões técnicas que influenciam na reputação do seu domínio e que influenciam na entregabilidade, a autenticação do e-mail. A autenticação do e-mail está relacionado com aqueles parâmetros que a gente configura no DNS, o SPF, o DKIM e o DMARC. A grosso modo, esses parâmetros servem para dizer para o destinatário, para o servidor ali do destinatário, que o e-mail está sendo enviado por um serviço, por um outro servidor de e-mail, que tem a autorização de enviar e-mails sobre o domínio do remetente. Então ele tem a autorização de fazer isso. E aí esses parâmetros dão essa autorização, essa autenticação. Isso é muito importante. Ultimamente, você errar, não ter essa autenticação completa, tem impactado na entrega ali dos e-mails, principalmente para Gmail agora e Yahoo. Tá? Então, a autenticação ela é importante. Você tem a questão do volume do envio de e-mail. Quanto mais e-mails você envia, e se você tem esses problemas que eu relatei até agora, de bounce, uma alta taxa de bounce, alta taxa de descadastramento, alta taxa de spam, né, de pessoas reclamando que o seu e-mail é spam. Se você tem uma autenticação que não está completa e você tem um alto volume de e-mail, enviando mais e-mails, mais do que um e-mail no mesmo dia e e-mails diários, você também vai prejudicar a sua reputação do seu remetente. Tá? Enviar muitos e-mails é sempre um problema. E se você não tem outros problemas junto com essa questão de enviar muitos e-mails, você prejudica ainda mais a reputação do seu domínio de internet. Né? Você tem um fator também que é importante, que antigamente era o que era mais usado, que é a questão do conteúdo do e-mail. Palavras-chave, isso ainda vale, tá? Bastante. Então, palavras-chave que são usadas, a estrutura do e-mail. Você tem que tomar cuidado com algumas palavras-chave que elas podem indicar que o seu e-mail é um spam. Como eu falei, é só isso que influencia? Antes isso influenciava mais, agora é menos. Mas isso influencia também bastante os algoritmos ali, principalmente quando a gente fala de Gmail, Hotmail, Yahoo e tudo mais, a entender que o seu e-mail é um spam. Tá? Então você tem que se preocupar, principalmente se você trabalha num mercado que tem muita mensagem spam, como por exemplo plano de saúde, né? É muito difícil porque ele é um mercado que a gente recebe normalmente muito e-mail de spam relacionado a plano de saúde. Então como que você tem que fugir do formato, das palavras-chave, usar um outro jeito, é bem difícil trabalhar, para ser bem honesto, mas você tem que usar outros textos, um outro tipo de conteúdo para conseguir vender por isso daí. Né? Não só isso, mas tem algumas outras coisas que eu vou falar já já. E o mais importante agora é o comportamento da sua base. O comportamento da base você está enviando e-mail para as pessoas estão abrindo aquele e-mail, estão clicando naquele e-mail, estão respondendo aquele e-mail, né? Então elas estão engajadas, estão interagindo. Isso é o que tem mais impactado na entrega das mensagens na caixa de entrada das pessoas, na caixa de entrada do seu potencial cliente. Então, se você faz um lançamento, por exemplo, eu canso de falar isso para as pessoas que são os meus parceiros aqui, clientes que usam o Mautic aqui comigo, hospedado aqui comigo, nos meus planos, e que fazem lançamento de produto digital. As pessoas entram no lançamento e você
envia e-mail para toda a sua base sempre, desde o começo do lançamento até o final do lançamento. Não funciona, isso você não vai ter bons resultados, porque você vai ter taxas de aberturas de 20%, 30%, essas taxas de abertura são ruins, tá? Mesmo que você tenha resultados financeiros bons, mas do ponto de vista do e-mail, que é o objetivo aqui desse vídeo, é taxa de abertura ruim. O algoritmo vai olhar, vai analisar isso e concluir que o seu e-mail é ruim, porque só 20%, 30% abriu aquele e-mail. Como que você otimiza isso? Você otimiza isso enviando mais e-mail para quem está abrindo e-mail e menos e-mails para quem não está abrindo seus e-mails. Então, como que você resolve todas essas questões que eu falei para você melhorar a reputação do seu domínio, ter uma melhor qualidade da sua base, taxas de bounces, taxas de descadastramento, um melhor engajamento do seu e-mail, né, que se traduz numa taxa de abertura. O primeiro desafio que você tem que vencer nos e-mails é a taxa de abertura. Você tem que ter taxas de abertura acima de 50% nos seus e-mails. Salvo exceções assim de e-mails para base frias e tudo mais, que é difícil alcançar esse número. Quando você faz um lançamento, quando você está vendendo um produto, está falando de jornada de compra, você tem que ter taxa de abertura acima de 50%, tá certo? Então, como você resolve tudo isso? O segredo está aqui, ó, segmentação. Segmentação é onde você tem, onde está o segredo para você resolver todas essas questões que eu comentei até agora e que vão melhorar a reputação do seu remetente e do seu domínio de internet. Então você tem os segmentos aqui de contatos descadastrados, né, que são as pessoas, você faz um filtro, né, dinâmico, é um segmento dinâmico, né? Já expliquei isso em outros vídeos aqui no canal, de diferença entre segmento dinâmico e segmento estático. Então o segmento dinâmico é porque tem filtro e você gerencia isso, quantas pessoas estão sendo removidas, os e-mails estão sendo removidos, né? A pessoa está se descadastrando, ou você está descadastrando ela manualmente aqui pelo Mautic. Importante lembrar que o Mautic não coloca automaticamente os links de descadastramento nos e-mails. Você tem que configurar isso, quando você cria o seu e-mail, você tem que colocar esse link lá, porque o Mautic não coloca por padrão. E você tem que observar a evolução desse gráfico no decorrer do tempo. Por padrão aqui é sempre um mês, mas você pode crescer para você ver como está essa evolução. O problema você pode ter uma linha crescente, mas você nunca pode ter uma subida muito íngreme aqui. A mesma coisa são e-mails inválidos, que o nome que eu dei aqui, e-mails inválidos, são os e-mails bounces, né, os erros e tudo mais. Você tem que configurar lá no seu servidor de e-mail, que você usou aqui para integrar no MailJet, o SendGrid, o Amazon SS, você tem que configurar os webhooks para mandar informação quando o e-mail tem um bounce, quando o e-mail é marcado como spam e tudo mais, para que essa pessoa seja descadastrada aqui da base de contatos. E você vai ver aquele símbolozinho ali no nome da pessoa. Isso vai manter a sua base com a qualidade mais alta, né? Vai limpar a sua base. Tá? Outros segmentos importantes relacionados com o comportamento do seu cliente, que é você trabalhar sempre em cima de pessoas que estão abrindo seus e-mails. Então, por exemplo, tem um segmento aqui chamado contatos recentes, contatos engajados, né, o nome que você quiser dar. Aqui está filtrando pessoas que realizaram qualquer atividade, né, nos últimos 30 dias. Aqui no caso da atividade, se a pessoa abre um e-mail, se ela clica no e-mail, se ela preenche um formulário, se ela navega em alguma página, e eu estou rastreando o meu Mautic, as páginas, né, o meu Mautic está integrado com o site ali. É importante fazer isso, se você não faz, recomendo fortemente você integrar o Mautic com o seu site, com as suas páginas. Então, você vai ter essa informação aqui atualizada, e aí com isso você tem as pessoas engajadas. Mas você pode, por exemplo, em vez de usar a data da última atividade, usar um outro aqui que é, por exemplo, abriu qualquer e-mail. Então, eu abri qualquer e-mail nos últimos 7 dias, por exemplo. Então, num lançamento, é muito importante você olhar e falar assim, eu quero saber quem está abrindo meus e-mails, e eu vou focar os meus envios dos e-mails do meu lançamento, apenas, é claro, aqui eu excluo, né? Fico só trabalhando com quem abriu o e-mail, qualquer e-mail nos últimos 7 dias. Ou 5 dias, ou 3 dias, tudo depende se você vai conseguir ou está conseguindo taxas acima de 50%. Esse é o objetivo, taxas de abertura acima de 50%. Aí você fala, mas a pessoa entrou, não vou mandar mais e-mail para ela se ela não abrir? Então,
Você pode usar outros canais, como o Telegram, o WhatsApp, que normalmente é usado, e falar que os e-mails estão sendo enviados, que a pessoa precisa abrir, fala que tem uma informação importante no e-mail e tudo mais, para motivar a pessoa a abrir. E nada impede de que você, dentro do seu lançamento, você tenha alguns e-mails que sejam enviados para todo mundo da sua base. Todo mundo da sua base não, para todo mundo que entrou no lançamento. Tá? Nunca se envia e-mail para todo mundo da base. Tá? Então, você pode ter alguns e-mails pontuais que vão ser enviados para todo mundo que entrou no seu lançamento. Não tem nenhum problema em fazer esse tipo de coisa. O ponto é você sempre fazer envios de e-mails para todo mundo que entra no lançamento. Isso é o problema, porque você não vai conseguir taxas de aberturas altas, acima de 50%, e isso vai impactar a entrega de todos os outros e-mails do seu lançamento. Simples assim, não sou eu que estou dizendo, que estou falando que tem que ser assim. São serviços como Gmail, Yahoo, Microsoft ali do Hotmail e tudo mais, que falaram que é assim que funciona. Eu faço testes, eu faço desse jeito, já recomendo todos os meus parceiros e clientes que usam o Mautic para lançamento, eu falei para fazer, e quem aceitou, entendeu a ideia, está colhendo resultados positivos, tá certo? Então você tem que trabalhar com isso daqui, desse jeito, tá? Você tem que otimizar os seus envios. O comportamento do seu destinatário é um dos mais importantes parâmetros, né, que você precisa ter para poder manter uma boa reputação de domínio de internet, né, e do seu remetente, no caso, e conseguir ter uma entregabilidade, ou seja, ter maiores chances de que o e-mail que você está enviando vai ser entregue realmente na caixa de entrada do seu destinatário. Tá? Então, a segmentação é onde está o segredo para você conseguir ter uma boa reputação, uma boa entregabilidade dos seus e-mails. Tá? Tanto é que, quando eu falo taxa de abertura, se você entrar no Mautic aqui, você vê que o primeiro parâmetro que você olha aqui quando você entra na lista dos seus e-mails é a taxa de abertura. É a primeira barreira que você tem que vencer. Você tem que ter números acima de 50%. Simples assim. E se você quiser entender mais como fazer isso, né, usar melhor o Mautic para criar segmentos mais inteligentes e ter melhores resultados ali de vendas, independente se você faz um lançamento, trabalha na venda perpétua de produtos digitais, trabalha com outros tipos de serviço que você quer usar a automação para poder facilitar a prospecção, a qualificação do seu potencial cliente. Te convido a conhecer a minha comunidade do Zero ao Mautic, onde constantemente coloco conteúdos ali, vídeos muito mais detalhados, falando sobre ideias, apresentando ideias práticas de como você pode melhorar o uso do seu Mautic, o uso da automação para colher melhores resultados, tá bom? Então, te convido a conhecer, os links estão todos aqui na descrição do vídeo e espero você no próximo vídeo. Um abraço, até mais!